Boa noite a todos. Oi, Olídia, boa noite. Boa noite, Rinaldo. Faltam 5 minutinhos. Boa noite, Regina. Já tem 33 pessoas, né, na sala? Não, não sei. Tranquilo? Boa noite a todos. Eu tô brigando aqui com o Facebook. Não estou me vendo. Oi, Jana. Muito bom revê-los, tá? Fui pego aí de surpresa, tá? Não tá um estudo na ponta da língua quanto a deusa, que a deusa se preparou para o tema, né? A gente está aqui tentando, de certa forma, substituir a Deus, o que é muito difícil. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem? Ok, então vamos começar. Como qualquer estudo espírita, a gente sempre começa com oração, né? Com a prece. Então vamos começar. Deixa eu fechar a janela aqui. Então vamos lá. Começando em ponto. Falta 1 minuto. Ó, lá em Saquarema, a Regina falou que é 6 horas, é 7 horas. Então podemos começar. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez no estudo do Evangelho na praia, no Evamp. Embora não estejamos lá fisicamente, por conta das dificuldades mesmo terrenas, todos nós sentimos uns abraçados aos outros, de mão dadas, todos nós fraternamente
juntos, para aprender contigo, Jesus, para aprender com Kardec a como evoluirmos, como adiantar os nossos passos, Senhor, na caminhada terrena. Em teu nome, pois, Jesus, em nome de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, em nome de Cair Barchuter, em nome desses mentores do Evangelho da Praia, Elizabeth, Dr. Vitor, Dr. Napoleão Laureano e tantos amigos espirituais, que possamos dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje, graças a Deus. Ó, agora que o meu relógio está batendo às 7. Aquele relógio conhecido de vocês. Então, nós vamos continuar estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Kardec vai analisando, né, aquela questão da ressurreição e da reencarnação que nós já conversamos aqui anteriormente. Oi, Márcia. Anteriormente. E aí ele mostra, né, aquele episódio em que Jesus afirma que João Batista seria Elias, que ele era o Elias que havia de vir. E agora Kardec pega lá um trecho lá de várias passagens do Velho Testamento, tanto Isaías quanto Jó, em que fala: aqueles que de meu povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai louvor a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. E aí comenta Allan Kardec. Essa passagem de Isaías é também muito clara. Aquele que do vosso povo que morreram viverão de novo. Né? Se o profeta quisesse falar sobre a vida espiritual, diz Kardec, se tivesse querido dizer que aqueles que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. A doutrina espírita não foi que inventou a reencarnação, né? Reencarnação está em todas as épocas da humanidade, da história antiga, já se tinha a noção de reencarnação, embora não muito clara. História antiga que eu digo é o período do conhecimento escrito, né? Não estou falando Idade da Pedra, não. Não estou citando aqui como historiador, não, tá? Dividindo a história em períodos, não. Estou falando desde mais alta antiguidade, a gente vê mesmo no Egito. Eles tinham uma noção, o próprio Leon Denis fala isso, em que se tinha uma noção muito clara sobre vida espiritual e também sobre reencarnação, que depois foi se misturando com metapsicose, foi misturando com ressurreição, e aí houve um período em que somente as doutrinas esotéricas tratavam de reencarnação. Ninguém trouxe como a doutrina espírita
uma visão tão clara da reencarnação. Nós sabemos que o budismo tem uma visão bastante clara sobre a reencarnação, mas a doutrina espírita abre um leque, né? Na verdade, o próprio Kardec diz que muitas das ideias espíritas estavam no ar, estavam em todas as religiões, de certa maneira, estavam em todos aqueles conhecimentos antigos. A justiça da reencarnação ficou muito clara para a gente. Por isso que Kardec diz, até fala do dogma da reencarnação, lá no Livro dos Espíritos. Não dogma como a verdade indiscutível, aquela que não pode se discutir, como outras doutrinas dogmáticas, mas o dogma da reencarnação no sentido de uma verdade basilar. Houve um líder espiritualista, né, que vocês ouviram falar e ainda existe, né, esse movimento muito grande, muito bonito, que é o da Legião da Boa Vontade, em que o patrono lá deles, o criador do programa lá da Legião da Boa Vontade, era Alzira Zaru, do qual popularizou muitas obras da doutrina espírita, principalmente romances, em audionovelas. E fez também há pouco tempo uma novela impecável, uma radionovela, uma gravação do livro Memória de um Suicida. Embora não sejam espíritas, é uma doutrina espiritualista, do qual... Por que eu citei ele? Porque Alzira Zaru dizia que sem a reencarnação ele seria ateu. Ele seria ateu. Ele não conseguiria compreender a vida sem a noção de reencarnação. Então, ele tem até alguns pontos em comuns conosco, espíritas, mas não precisam ser espíritas. Tá? Nós só citamos para dizer o quanto nesse homem era importante a crença da reencarnação. É um trabalho que eles fazem aí muito bonito, né? de socorro, principalmente à infância. Né? Mas cada um tem o seu âmbito de ação, né? O que é doutrina espírita, e os nossos irmãos, outros, né, dão uma outra visão, mas nós devemos muito a ele, né, por essa popularização de obras grandiosas, né? Devemos muito, principalmente agora com o livro Memória de um Suicida, né, em audionovela. Então populariza, né, a visão espírita. Aquele que não é contra nós é por nós, já dizia Jesus. Mas voltando aqui ao Evangelho, nós vemos então que ele pega esse trecho de Isaías e também lá de Jó. Que Jó fala assim: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira, e depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até que chegue alguma transformação. Isso na
tradução protestante de Osterwald. E na outra, a tradução da igreja grega diz: quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, Kardec diz que está muito claro, né, aí o princípio da pluralidade das existências. Está claramente expresso aí. Porque se fosse falar de regeneração, né, apenas lá da água do batismo, que ele nem conhecia, ele falaria de maneira clara. Agora, quando diz voltarei, esperarei porque voltarei a ela, é voltar onde? A existência terrestre. Voltar à existência terrestre. E há uma justiça nisso, né? Kardec brilhantemente pergunta de uma maneira muito simples e profunda para os espíritos: qual o objetivo da encarnação? E a resposta foi expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Expiação, porque nós deveremos encontrar com o resultado dos nossos desacertos, colher os frutos amargos que plantamos e comê-los, para não comermos mais, e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se a gente não estivesse aqui para progredir, e as lutas que passamos, muitas das vezes, não fossem resultados das nossas ações, onde estaria a justiça? Que dá a cada um segundo as suas obras. Como ficaria em nós a justiça? Quando a gente vê tanta gente, às vezes, ruins, maus, tendo um progresso fabuloso em termos materiais, ou então ficando a vida inteira sem uma punição aparente. Onde estaria a justiça se não fosse para estarmos aqui progredindo? De que valeria ser bom se nós não tivéssemos consequências dos nossos atos? Não que devamos fazer o bem apenas por medo das consequências de quando se erra. Por quê? Porque nós já temos condições de amar a justiça. Fazermos o certo porque amamos a justiça. A gente conhece pessoas assim, né? De vez em quando aparece aí no jornal pessoa que achou uma carteira. A pessoa às vezes não tem um centavo na bolsa, acha uma carteira e vai lá e devolve ao dono intacta, como achou. Isso é o quê? Amor à justiça. É necessário criarmos esse amor à justiça. Aprendemos a ser justos na vida.
e vê que a noção de ser justo não é de ser juiz. Lembrando sempre aquela medida dada por Jesus, né? Não julgueis para não serdes julgados. Ah, mas não podemos julgar? Podemos. Mas Jesus botou lá uma vírgulazinha. Porque com a mesma medida com que você julgou, você será julgado. E essa frase é tão interessante, né, de Jesus. Por quê? A gente às vezes imagina que vai ter uma mão poderosa que nos vai botar na corrente da mesma maneira que nós botamos os outros. Que vai ter lá o meirinho, né, como diria Jesus, aquele cumpridor lá da justiça que vai nos pegar e vai nos fazer sentir o peso da justiça segundo julgamos outros. Mas a verdade não é bem essa. Por que Jesus fala isso então? Por que Jesus fala isso? Com a mesma medida com que vós julgais os outros, sereis julgados. É porque, quando chegar a hora do julgamento, nós mesmos que temos aquele registro de julgar o outro, nós mesmos, com o mesmo peso, julgaremos a nós mesmos. Então, se a nossa visão de justiça for equilibrada, for realmente uma visão de amor à justiça, quando nós nos julgarmos, teremos o equilíbrio. Porque o juiz somos nós. Então seremos juiz do outro, como seremos juiz de nós. Bem-aventurados misericordiosos, porque verão a Deus. Nessa passagem, é a gente ver Deus no outro. Na medida que a gente consegue ver no outro um irmão, o nosso senso de justiça fica diferente. E aí, quando a gente tiver esse senso de justiça em nós equilibrado, nós seremos realmente capazes de enxergar o erro dos outros e olhar com misericórdia. Porque muitas das vezes nós queremos ser a mão da justiça, né? Para o outro colher o fruto amargo que plantou, não precisa da nossa ajuda. A gente não precisa ter mais peso na cruz dos outros. Até porque quem traz uma chaga aberta sabe que tem uma chaga, né? Então, é a maneira como julgarmos. A maneira como julgarmos. Você não conhece pessoas que são duras? São até
têm até um senso de que estão certas, são pessoas corretas, cumpridoras dos seus deveres, mas são duras. Não tem pessoas assim? E a gente vê que dentro da lei de Deus tem a justiça, mas tem a misericórdia. A lei vai ser cumprida? Vai. O outro vai ter que comer o fruto amargo que plantou? Vai. Mas qualquer coisa em favor dele, qualquer coisa em favor dele será contada. Então, quando a gente tem em nós esse senso de justiça, a gente vai enxergar na reencarnação um projeto fantástico de Deus. Primeiro, que nos permite aprender. Segundo, que faz com que nós mesmos conquistemos a nossa própria iluminação. Que nós sejamos construtores de nós mesmos, como diria Leon Denis. Teremos que espiar nossos erros? É claro que a gente errará durante a nossa caminhada. Espiaremos eles? Sim. Mas tem também o melhoramento progressivo da humanidade. E aí, Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, eu sei que hoje é o estudo do Evangelho, mas falar de reencarnação sem falar do Livro dos Espíritos fica meio difícil, né? Porque a visão que os espíritos trouxeram ali para Kardec, naquelas perguntas e respostas, clareia também para nós. Até porque o Evangelho saiu daqui do Livro dos Espíritos. Em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Pergunta Kardec na questão 171. Dogma aí no sentido de verdade básica, e não naquele outro sentido de dogma verdade indiscutível. Pilar, né? Pilar aí da doutrina espírita, a reencarnação. Um dos pilares. Em que está fundamentado esse dogma? Na justiça de Deus e na revelação. Pois vos repetimos incessantemente. Um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, Deus não pode ser comparado aos homens egoístas, iníquos, com ódios e com castigos eternos. Com castigos eternos. Não haveria justiça, né? Não haveria justiça. Que pai não daria oportunidade a seus filhos de se arrepender, de acertar o caminho? Reencarnação, a gente entende muito naquela parábola do filho pródigo, né? Que se afasta da lei, se afasta do pai
sofre aquilo tudo lá pelas escolhas dele e depois volta para o Pai. Jesus ali diz que não tem castigo eterno. Pelo contrário, o Pai faz uma festa, né? Faz uma festa quando vê o filho chegar. Lembram a festa que ele manda fazer? E as pessoas olham Deus como? Como se Deus ficasse feliz em mandar alguém para um sofrimento eterno. Eterno é 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, 1 quinquilhão, um monte de anos. A pessoa erra durante 100 anos e vai ficar bilhões, trilhões, quadrilhões de anos no inferno para sempre, ou num sofrimento para sempre. Mas não existe inferno. Deus chega lá e coloca o outro no seu seio de amor, no seu meio de amor. Não. Aí seria comparar aqueles que agiram certo junto com aqueles que caíram. Mas o outro se arrependeu de tudo que fez no momento da morte. Ou se arrependeu lá do lado de lá. Onde seria o nosso senso de justiça se comparasse quem agiu certo com quem agiu errado e apenas mudou a sua maneira de ver? É necessário o quê? Provar realmente que aprendeu. Como? Voltando para a escola. Voltando a estudar. Qual seria mais justo? Aquele que expulsa da escola e nunca mais permite que se entre na escola? Ou aquele que vê quando o outro se arrependeu e quer voltar para a escola, pode voltar para a escola? E olha que estamos falando de progresso visando a perfeição, que não será agora. Perfeição é a gente estar aí no nível de Jesus. De Jesus, governador da terra. Não será por atos de bondade apenas nessa vida que nos equipararemos a Jesus, que estaremos ao lado de Jesus. Não, a caminhada é longa. Diz lá Kardec, todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece o meio. Lá no 171, comentário de Kardec. E Deus lhes fornece os meios através das provas da vida corporal. Porém, na sua justiça, concede-lhes efetuar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não seria conforme a equidade, nem conforme a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, além de sua vontade, e no próprio meio em que se achavam colocados. Se a sorte do homem fosse revogavelmente fixada após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, e não os teria absolutamente tratado com imparcialidade. Se somos filhos de Deus, criaturas de Deus, se a gente pensar bem direitinho, como é que Deus faria algo para se perder?
Deus que sabe de tudo. Deus que é onipotente, onipresente. Né? Não fica muito claro isso sem a reencarnação. Deus não dá chance do outro melhorar. Deus ter criado algo que nunca mais vai se melhorar. Pelo contrário, a gente aprende com a doutrina espírita que tudo que existe criado por Deus chegará à perfeição. Tudo. Por mesmo aquelas coisas lá materiais, sim, mesmo lá o átomo. Haverá um período lá que aquilo se transforma e vai mudando. Reino mineral, animal, reino mineral, vegetal, animal, né? Hominal, e depois a gente chega à angelitude, lá na frente, depois de alguns bilhões ou trilhões de anos. Mas tudo chega à perfeição. Pô, Mário, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas não fui eu que disse isso, não. Está lá no Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Que também começou por ser átomo. Então são os espíritos que dizem, faz essa revelação para nós, que também começou por ser átomo. Então o arcanjo, aí no sentido de arcanjo, no sentido de espírito que chega lá à perfeição, não no sentido de arcanjo, entidade criada por Deus como um anjo, né, de outras doutrinas, apenas usando a mesma palavra e não comparando os dois. Então os espíritos falam isso para Kardec, que tudo está encadeado, que tudo irá progredir. E isso está de acordo com o bom senso. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, que também começou por ser átomo. Então tudo tende à perfeição, que não vai parar nunca, né? Imagina, todos os átomos que existem, um dia virá espírito puro. E outros já têm se criado, e a matéria sendo se criada, os universos sendo criados. Não dá nem pra gente imaginar, né? E as galáxias, toda a matéria que compõe as galáxias está cheia de átomos, que um dia também serão espíritos puros. Não dá nem pra gente imaginar, né? Ver que a criação é constante, né? É uma criação em perpétuo, em moto perpétuo. Né? É uma ideia muito grandiosa, né? Aí diz aqui, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para os homens várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens, que se acham numa condição moral inferior, a única que pode nos explicar o futuro e embasar nossas esperanças, visto que nos oferece o meio de reparar nossos erros através de novas provas. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então, com a doutrina espírita, a gente tem uma consoladora esperança de tudo melhorar. Até dos maus irão melhorar. Quando será, quando vai ser, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas chegaremos lá. Todos nós. Todos nós.
Então, vamos ler mais um pedacinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muita gente, diz Kardec aqui, que no passado usaram até o nome ressurreição, mas querendo dizer reencarnação. Que as palavras vão mudando, né? Então, lá no item 17 diz: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis. Esse é o motivo por que elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o seu verdadeiro sentido. Então, reencarnação abre um leque, né? Como disse a Márcia Valéria aqui no comentário, dilata o nosso pensamento, né? Traz para nós horizontes novos de que nós estamos caminhando, de que nós já estivemos aqui e aqui estaremos novamente. Encontraremos sempre a terra melhor. Pô, mas eu vejo ainda tanta maldade, tanta coisa, tanta dificuldade. Mas eu falo a vocês, eu costumo olhar o progresso nosso numa média de 100 anos, 200 anos. Olha como nós éramos como humanidade. Olha nossas leis como eram há 200 anos atrás. Olha como eram nossas leis. Olha as nossas leis agora. Olha como era a sociedade e olha como somos agora. Olha como evoluímos. A ponto de nós estarmos aqui estudando. Imagine daqui a 100 anos. Repara, do ano 1800 para o ano 2000. A evolução que deu na humanidade. Com todas as dificuldades que o homem apresenta. Com todo o joio ainda nascendo ao lado do trigo. Imagine, daqui a 200 anos, como estaremos. Como a nossa visão de futuro vai ser ampliada, de justiça. Como nós já conseguimos ampliar, né? Até o sentido de caridade, né? Lembra lá do que diz os espíritos a Kardec? A caridade, segundo entendia Jesus, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência aos erros alheios. Eu não conseguiria ver a vida hoje sem a reencarnação. Não conseguiria achar um senso de justiça na vida sem a reencarnação. E é muito pouco tempo, né? Uma existência de 80, 100 anos é muito pouco tempo para a gente aprender tudo, para a gente ser perfeito, para a gente estar ao lado de Jesus. Ao lado aí que eu digo no patamar de Jesus. Né? Olha a distância que tem entre nós e Jesus. Então só uma encarnação daria? Não, tanta coisa para fazer, tanta coisa que eu não aprendi. Né? Olha a existência de cada um. Quanto falta para cada um de nós aprender? Quanta coisa.
Nós não fomos criados para a perfeição? Não tem como ser diferente, gente. Somos criados por um ser perfeito. Não vai fazer nada que seja imperfeito, que não tenha o sentido de ser perfeito. É ilógico. É ilógico. E é ter uma visão muito humana, né, de Deus. Sem querer confundir ninguém ou acusar ninguém, né? Cada um está no seu patamar de evolução, de aprendizado. Né? Independentemente de religião. Mas como estamos na doutrina espírita, nós temos que valorizar os ensinamentos espíritas. Ah, mas o outro consegue ser bom sem entender de reencarnação, sem entender de nada. Pô, parabéns. Parabéns, mas que a visão da reencarnação torna uma visão maior da vida, torna. Do que uma visão morreu, ou vai para o céu, vai para o inferno, vai para o amor de Deus, ou vai para o castigo divino. Amplia, né? Então, estamos nessa existência com o conhecimento espírita. Valorizemos o conhecimento espírita. Valorizemos os exemplos espíritas. Sem fazer nenhuma divisão, nem sectarismo. Não é fazer nenhum tipo de sectarismo, né, de separação. Mas se não valorizarmos, como disse o Dr. Vitor numa mensagem, se não valorizarmos, estaremos sendo ingratos com todos aqueles, né, que batalharam para trazer um ensinamento puro para nós. Principalmente com Kardec, né, com Leon Denis, com todos os sábios, todos os médios, todos aqueles médios que se prestaram àqueles experimentos, que comprovavam a realidade da vida espiritual. Nós temos a comprovação. Não é uma questão de fé. Nós temos. Nós temos. Nós sabemos de muita coisa lá sobre isso, graças a esses pioneiros. Então, por amor a eles, por amor à verdade, por amor à amplitude do conhecimento que a gente vê lá no livro Memória de um Suicida. Vocês pensaram que eu não ia citar Memória de um Suicida, né? Que eles lá conheciam como conhecimento universal, ciência universal, todos aqueles ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, que mostravam aqueles espíritos lá suicidas o quanto a bondade de Deus permitiria a eles o recomeço, acertar. Então Mário Sobral, aquele suicida que aparece lá no livro, que se enforcou, né, após ter matado a amante, ele fala: eu quero nascer, eu quero expiar meus erros, eu quero ressarcir perante a minha própria consciência o crime praticado contra Eulina. E ele volta, né? Volta e tem uma existência que a gente não vai dar spoiler aqui no livro, mas uma existência fecunda,
de aprendizado. Muita luta, muita dificuldade. Mas quando Camilo vê ele juntamente com o benfeitor Ramiro de Guzmán, ele diz, olha para ele, mesmo com esse sofrimento todo que te faz chorar, Camilo, ao vê-lo, repara na consciência dele, ele como espírito se sente feliz por estar ressarcindo os próprios erros. Se refazendo, né, gente? Então, valorizemos o conhecimento espírita, valorizemos a nossa mediunidade, não valores absurdos do mundo, né? Valores que o mundo às vezes dá, né? Como endeusando os médios, achando que por sermos médios somos perfeitos, nada disso. Mas valorizemos esse contato com o plano espiritual. Essa capacidade, né? Essa fraternidade com o plano espiritual. Como diria Lacordaire, essa comunhão, né, fraternal entre encarnados e desencarnados que a mediunidade possibilita. Valorizemos a bênção da mediunidade, os conhecimentos espíritas, o passe espírita. Valorizemos a casa espírita, os trabalhos espíritas. Olhemos com muito carinho, né? Não é só mais um trabalho, não é só mais um evangelho na praia que eu vou. Eu estou indo para um evento grandioso. Estou representando a doutrina espírita naquele momento. Estou representando o trabalho de todos aqueles outros que caminharam antes de nós. Nos apoiamos nessas verdades trazidas por esses benfeitores da humanidade. Nós precisamos dela. Nós precisamos dela. E precisamos estudar a doutrina espírita com essa visão de Jesus, de evangelho, de reencarnação. Não sabemos se na próxima existência teremos esse conhecimento tão claro, mas já ficará entre nós, dentro de nós. Estudemos sempre com essa visão de evangelho, de falar de Jesus, de reencarnação, para que a gente não comece a incutir dentro da doutrina espírita ideias próprias, ideia do mundo. Visões puramente humanas, né? Que às vezes vai entrando no movimento espírita e quando a gente vê, toma o corpo. Mantenhamos o bom ânimo. A Márcia até traz aqui lá do Memória do Suicida, né? O desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Tenhamos bom ânimo. O próprio Jesus diz isso, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E tudo que eu faço, vós podereis fazer. Estamos no aprendizado, estamos com a dificuldade do mundo, mas tenhamos acesa essas
verdades em nós, cada vez mais presente em nós, se tornando realidade, né? Eu não me lembro em qual livro foi, depois a gente pode até procurar em qual livro foi, citar a editora, mas tem um livro, através do médium franciscano de Xavier, que o Espírito diz que espírita seja o nome do teu nome. Que espírita seja o nome do teu nome. Pô, como assim, Mari? Ou seja, quando alguém falar da Janaína, ah, Janaína, aquela que é espírita, aquela que faz aqueles trabalhos lá do Evangelho. Então, é um processo de aprendizado constante. Estamos aqui todos juntos. E assim, eu consegui falar uma hora para vocês. Não tão bem quanto Deusa falaria, que pegou o tema e estudou muito mais profundamente que eu. E ela é uma estudiosa do Evangelho, né? Estudiosa do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nós estamos aqui fechando, vamos fazer a nossa oração, rogando a Jesus que nos abençoe, e muito feliz por mais um Evampra, né? Por mais um Evangelho na praia. Estamos aqui todos nos sentindo aí. Então vamos fazer nossa prece. É com muita gratidão, Senhor, que aqui estamos a rogar ao teu coração que tu nos abençoe, abençoando os nossos lares, abençoando o nosso entendimento acerca da doutrina espírita, acerca do teu evangelho, acerca da reencarnação. Que esses benfeitores espirituais que nos têm estimulado recebam também o nosso abraço de gratidão por tudo quanto tem feito. Abençoa, Jesus, o trabalho do Evangelho na praia. Todos esses, Senhor, que já existem, que a cada dia chega mais um, que é um trabalho pequenino, Senhor, mas é de muita gratidão ao teu coração que nós os fazemos. Onde um grupo de irmãos, de amigos, se reúnem para falar do teu evangelho. E assim, se socorrem e fortalecem os laços de amizade, de aprendizado também. Então, Jesus, só temos a te agradecer e esses benfeitores queridos. Fica conosco, Jesus, nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bom ver vocês, gente. Eu só não sei. Eu volto àquela velha história lá do homem que não fazia chover porque não sabia fazer como parar de chover. Como é que eu desligo isso aqui agora?
Ah, tá aqui, encerrar o vídeo. Quem não estava aí, eu vou contar a história de novo. Tinha um homem que dizia que fazia chover, fazia chover. Ah, eu tenho poder, eu faço chover. Até que um dia encostaram ele na parede. Eu sempre conto essa história, né? Só pra gente desanuviar um pouco. Encostaram ele na parede, tá bom, tu tem um poder, tu tem um magnetismo aí, conhece tudo, faz chover aí. Aí ele fala, ó, eu só não vou fazer chover aqui porque eu só sei fazer chover. Não sei fazer como parar de chover. Vai que eu faço chover e inunde tudo. Mas aprendi aqui, ó, já vi encerrar o vídeo. Eu amo vocês. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência, pelo carinho, tá? Eu fui pego aí de improviso, tá? Foi tudo aí de improviso, mas foi o melhor do meu coração para vocês, tá bom? Muito bom ter vocês. Obrigado, Jana. Obrigado, povo. Olília, Márcia, Maria Helena, Luzia, Rinaldo. Se eu falar todo mundo aí, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Valeu, gente. Mônica, Lourenço. Obrigado, gente. Um forte abraço.